Aliados da Michele Bolsonaro estão empenhados em convencê-la a disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal nas próximas eleições. A ex-primeira-dama ainda não tomou uma decisão e deve se manifestar até o período das convenções partidárias, que acontecem no dia 20 de julho, entre 20 de julho e 5 de agosto. A senadora Damares Alves ressaltou que Michele está focada nos cuidados com Jair Bolsonaro e a filha do casal, mas que a sua presença no Congresso seria crucial, especialmente em pautas sociais. A possibilidade de Michele não concorrer surgiu depois do seu anúncio de saída da presidência do PL Mulher, visando dedicar-se à família. E é justamente sobre esta questão a nossa enquete de hoje. A gente quer a sua opinião aqui no chat, no canal oficial da Revista Oeste no YouTube. A gente pergunta e você responde. Você acha que Michele Bolsonaro deveria desistir da candidatura ao Senado? Para 42%, sim. Para outros 50%, não. E ainda não sabem responder 8%. Obrigado a você que já votou. Se você ainda não votou, fique à vontade. Deixe também a sua opinião, não só na nossa enquete, mas também por meio do nosso chat. Ainda falando em relação a todo esse imbróglio político familiar em que está envolvida a Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, com o enteado, o pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, a Luísa Cunha, que é filha do Clezão, gravou um vídeo em apoio a Michele Bolsonaro e ao Flávio Bolsonaro. No vídeo, ela diz que a distância dos dois está fazendo o Brasil ficar distante da esperança. Vamos ouvir. Esse meu recado vai para você, Michele Bolsonaro, e para você, Flávio Bolsonaro. Eu falo como filha do Clezão, falo como uma jovem que perdeu o pai depois do 8 de janeiro. E falo também pelas famílias que foram atingidas, feridas e esquecidas depois de tudo o que aconteceu. Eu respeito a história de cada um de vocês, a importância e o papel de cada um nessa luta. Mas eu preciso dizer com o coração sangrando. A distância de vocês está fazendo a gente ficar distante da esperança. Porque para muitos brasileiros, vocês são a única esperança. Vocês representam resistência, representam família, fé, coragem e futuro. A Michele tem uma força enorme com as mulheres, com os evangélicos e com o povo que enxerga nela cuidado, sensibilidade e propósito. Flávio também tem um papel importante nessa caminhada, carregando o sobrenome Bolsonaro em um dos momentos mais difíceis da história do nosso país. O Brasil já está cansado de brigas. A direita já apanhou demais. As famílias do 8 de janeiro já sofreram demais. Muita gente perdeu liberdade, perdeu saúde, perdeu paz. E algumas famílias, como a minha, perderam para sempre alguém que amavam. Não é hora de deixar mágoas falarem mais alto do que a missão. Não é hora de transformar diferenças em feridas públicas. Não é hora de perder a esperança. Eu sei que existem bastidores, dores e situações que talvez a gente nem saiba. Mas quem está aqui fora, quem tem lutado, quem tem chorado, quem tem orado, só quer ver a direita unida pelo Brasil. Porque vocês são a esperança do Brasil. O 8 de janeiro vive. Meu pai está morto. A minha esperança não. Aí, Marcelo Suano, quero ouvir você sobre essa fala aí bastante emocionada da Luísa Cunha, a filha do Clezão. Sensatez, sabedoria de uma jovem que expressou tudo aquilo que está angustiando parte significativa da sociedade brasileira, e eu digo que é uma parte majoritária da sociedade brasileira, que está apostando na esperança. E detalhe, ela praticamente disse, vocês estão colocando a esperança numa situação de quase falência total, ao ponto de nós estarmos precisando de um desfibrilador para que a esperança não perca o seu batimento cardíaco. O que ela trouxe foi exatamente aquilo que nós precisamos entender. Ela simplesmente olhou para Michele e disse, você não está entendendo o que é ser um líder. Ser um líder não é estar disputando poder. Ser um líder é conhecer o processo histórico ou entender a natureza de um processo histórico. Ser um líder é apostar para o futuro e não desistir dele. Ser um líder é caminhar dentro de pactos transparentes e mostrar que não vai descumpri-lo, porque o nome desse descumprimento se chama deslealdade. Ser um líder é entender a demanda da sociedade, em especial na fé e na esperança, na credibilidade que dedica a essas pessoas. Isso é ser um líder. O problema todo é que o que ocorreu neste momento pode trazer um fato, um acontecimento histórico irremediável. Sabe qual é?
no futuro ser identificado que esse momento, esse escândalo, essa lavagem de roupa suja vai se configurar como aqueles que foram causadores da morte da esperança e a manutenção de tudo aquilo que está destruindo o Brasil. Então, eu aplaudo o que ela falou, essa moça, por uma razão simples. Ela deu uma aula de sabedoria, não apenas disso, ela deu uma aula de política. E aqueles que estão trabalhando na política com a pretensão de exercer liderança, que tenham humildade e ouçam o que ela fez. De uma forma até um pouco grosseira. Se querem agredir alguém, calem a boca. Deixem para agredir depois e fechem num espaço reservado para lavar a roupa suja e deixá-la limpa, para que não tenha mais escândalos dessa natureza. E o senhor disse? A política é a arte daquilo que é possível. A Luísa está falando em nome dos brasileiros, ou seja, não a divisão. O objetivo principal qual é? É a direita vencer as eleições de 2026. Mas para isso não pode haver o que? Fissuras, não pode haver egos acima do ideal, do objetivo maior. O que precisamos nesse momento é uma pacificação, colocarmos os pés no chão, conversarmos, nos unirmos e dedicarmos ao objetivo maior, que é a conquista do poder, para que as pessoas voltem a ter esperança, como a Luísa acabou de falar. Diga, Guta. A esperança das famílias do dia 8 e de muitos dos brasileiros para que o Brasil volte a ser de fato um regime democrático, um Estado de direito, é a eleição de Flávio Bolsonaro. É assim que se enxerga a realidade hoje, e entre os candidatos da direita é o Flávio que desponta nas pesquisas. Ainda que haja muita desconfiança em relação às pesquisas eleitorais, e embora ele esteja ali como um primeiro dos candidatos da direita, ele ainda não vence o Lula no primeiro turno, né? A eleição então iria para o segundo turno e nem no segundo turno. Lembrando, existem, claro, muitas desconfianças em relação às pesquisas, mas esse é o cenário. E aí entra a Michelle. Ela é uma força política inquestionável. A campanha só vai começar em agosto. Então, o cenário pode mudar completamente com esses dois no mesmo palanque. É inquestionável isso. A força desses dois juntos, então, considerando todo o contexto que vive o Brasil, e a Luísa, nossa, nos emociona a todos com essa fala tão verdadeira e tão sóbria e tão lúcida, mostrando o que está em jogo no Brasil hoje, que deve ser maior do que qualquer bastidor, como ela bem disse. Certamente tem muita coisa que acontece aí que a gente não pode nem imaginar, coisas que talvez nem venham ao público nunca, porque afinal é de interesse da família. Mas existe um país que está acima de tudo isso, existem essas famílias. Veja, a anistia é algo que não se fala mais, o que passou foi o PL da dosimetria e nem ele está sendo cumprido. O Supremo Tribunal Federal virou as costas para essa legislação, suspendeu a lei e não tem nem data para votar essa questão lá no Supremo. Então, as eleições deste ano, elas são definidoras para que rumo o Brasil seguirá pelos próximos 4 anos. E essas figuras, Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro, ambas são fundamentais dentro deste processo.